Fala, galera! Tudo pizza? Mais uma aula de Química com JP, iniciando a semana, né? Cheia de muita energia com vocês aí para a tarde de terça-feira. Vamos dar continuidade no bloquinho de conteúdos de equilíbrio iônico. Aula passada falamos muito sobre equilíbrio iônico, a lei da diluição de ácidos e bases fracas, onde fizemos um contexto de grau de ionização, força dos ácidos, a lei de Ostwald, como determinar a constante, como determinar as concentrações de OH e de H+, tá? Fazendo aqui uma retomada. E neste conteúdo de hoje, sobre equilíbrio iônico da água, claro que vamos ter que retomar a aula anterior com algumas fórmulas, para entendermos aqui a desenvoltura de um ou dois exercícios que a gente vai estar demonstrando depois da parte teórica explicativa. Então, queridos, ó, equilíbrio iônico da água. Lembrando, equilíbrio iônico tem uma formação de íons, tá? Formação de íons. E estes íons, eles estão dispersos em uma solução. Então, quando eu pego a própria molécula, quando eu pego a água, de um modo geral, né, a molécula da água H2O, o que é que eu quero dizer? Que a água, ela sofre um processo de auto-ionização, certo? Então, se eu tenho aqui a molécula da água, ela está tendo uma própria ionização, ou seja, está sendo dissociada em íons H+, e OH-. Tranquilo? Então, você tem o equilíbrio iônico da água. H2O está a molécula com os seus átomos ligados. Este contato das moléculas da água dentro de um recipiente, imagine aí, ela sofre auto-ionização, que nós denominamos isso, auto de si próprio. Ionização, porque vai ter a formação dos seus íons. Tudo bem? Aí, como que eu monto a constante, essa constante de ionização da própria água? Vejam só. O que é que diz a regra? Eu tenho produtos dividido por reagente. Tranquilo? Então, quando você lembra de constante das concentrações, constante das pressões parciais dos gases, e agora eu falando de constante da ionização da água, a auto-ionização dela, olha o que é que acontece. Eu tenho H+ e OH- como condições de produtos, né? Então, eu tenho esses termos aqui como produtos e a própria água aqui mostrando que ela é o próprio reagente. Então, qual que é a regrinha? Eu pego o produto e vou dividir pelos reagentes. E lembrando que quando eu faço isso, eu levo em consideração as concentrações em colchetes, que é expressa, ou que são expressas em mol por litro, tá? Quando falo em colchete, representado entre colchetes, é a forma que nós temos de molaridade, mol por litro. Aí, o que é que nós fizemos? Ó, concentração dos produtos, concentração do H+, vezes a concentração do OH-, dividido pela concentração do reagente, que no caso é a própria água, que está ali na condição de reagente. Então, eu tenho produto dividido pelo reagente. Claro que você tem que levar também os coeficientes estequiométricos. Como aqui é 1 em 1, então não há necessidade, né, de colocar aqui os números ocultos. É 1. Então, sempre elevando, né, os coeficientes a seus respectivos, as concentrações aos seus respectivos coeficientes que tem na ionização, na reação de ionização do ácido, né? Ele nela, para poder sofrer aquela ionização. E aí, o que é que eu fiz? Multipliquei, ó, cruzado. K vezes a concentração da água. K vezes a concentração da água. Que é igual o produto desses dois íons. O produto dos dois íons. Que aqui é o número 1 oculto aqui de baixo, ó. Multiplicando essas concentrações, se dá ela mesma. Então, K, H+ e OH-. Produto desses íons da molécula de água. Então, eu falo produto iônico da água.
tá? Se é um produto, é claro que é multiplicação. E aí, queridos, quando eu pego aqui, ó, por dedução, o K, que é uma constante, vezes a concentração da água, ele chamou de KW. Ele chamou de KW. Water. Water. Inglês. Então, água é em inglês, né? Water. Então, você tem ali a molécula de água, né? Passada para o inglês, pegou a letra inicial de água, né? No inglês, e chamou de uma constante. Ó, água. Né? Então, você tem o W, que representa mais uma das constantes. Então, nós estamos cheios de constantes. KC, KP, KW, KA, que é do ácido, KB. Tá? Depois nós vamos ver KH, que é a hidrólise dos sais. Então, cada constante dessa identifica um tipo de reação que está acontecendo. E aí você tem o KW, que é substituído por isso aqui. E aí o que é que ficou? O produto iônico da água. Então, KW, né? A constante da autoionização da água é igual a quem? Os próprios produtos, né? Multiplicados. Eu tenho a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Então, isso é chamado produto iônico da água. Porque eu tenho os dois íons multiplicando valores de suas concentrações. Aí eu acho o KW, tá? E aí, o que é que acontece? Quando você vai trabalhar o equilíbrio iônico da água, nós vamos lembrar dela, claro, com soluções ácidas e soluções básicas e neutras. Daqui para frente, precisamos agora escala de pH. Na aula anterior, eu afirmava que nas próximas, né, nessa de hoje, entre outras seguintes, vamos ter que trabalhar a escala de pH e a escala de pOH, com base nessas espécies iônicas que temos na solução. H+ e OH-. Porque não é só a água em si, ela se autoioniza. Mas quando eu tenho ácido fraco, acontece o quê? A ionização. Se eu tenho uma base fraca, eu tenho uma dissociação, né? Porque as bases, elas são mais sólidas. Precisam serem dissolvidas, né? No seu metal e na sua parte aniônica. E quando é ácido, eu tenho o H+, e o ânion ionizado, porque a água entra e faz aquele roubo que a gente fez nas etapas. Tanto parcial quanto total as ionizações dos ácidos, nas aulas anteriores. Aí diz o seguinte, quando que a água ela é considerada neutra? A gente tem ouvido isso diariamente. A água pura, ela é neutra. Mas no mundo que nós vivemos, é muito difícil nós encontrarmos água pura, né? Nós temos aí 70% aí do nosso continente formado por água, nosso globo. E se você for analisar, água pura é dentro de laboratório, porque a gente faz o processo da destilação da água. E o que é essa destilação ou essa dessalinização que muito no Nordeste está sendo feito? Então, o que é que você vai ter? Uma retirada de sais minerais para se tornar potável. Ponto. E dentro de laboratório, para se fazer análises, por exemplo, da água, dentro de um medicamento, etc., eu tenho que trabalhar com água destilada, pura. Aí eu sei que aquela água pura, ela é isenta de partículas sólidas. Ela não tem sais minerais dissolvidos, ela é pura. Presta para beber, Jota? Não. Ela não tem sais minerais, ela tem uma finalidade para uso laboratorial. É diferente da água da torneira. Ela não é pura. Ela contém sais minerais em pequenas quantidades. Por isso que vai ter o quê? Variações dessas concentrações. Ora vai estar para mais, ora vai estar para menos, mas nunca vai ter uma certa igualdade. Se isso ocorrer, você vai ter o que? A água pura, que diz que as concentrações de H+, ela tem que ser igual à concentração de OH-. Qual que é o pH da água? Pura. O detergente, a gente vê no frasco, neutro. Shampoo, neutro. Quando a gente fala neutro, significa que o pH vale quanto, pessoal? De 0 a 14? 7. Perfeito. De 0 a 14, que é a escala do pH, vale 7.
então é neutro. Não vai danificar, né? Claro, aquele produto que a gente está utilizando, ele tem que ter um pH 7 ou próximo de 7, porque ele não vai ter tanto efeito de danificar células do nosso corpo. Né? Então, o químico lá que trabalha no laboratório tem que ter esse olhar crítico para os produtos em meios ácidos, neutros e básicos. Quando for neutro, é 7. Aí nós vamos entender o porquê do 7. Quando for ácido, ó, meio ácido, olha o que é que você vai ter. H+, ou seja, a concentração dos íons de H+, ela é maior do que a concentração dos íons de OH-. Isso numa solução. Se for determinado que há mais hidrogênios do que hidroxilas na solução, o meio ele está ácido. E para ser ácido, qual é a escala que eu utilizo? Qual que é o limite para determinar uma substância, se ela é conhecida ácida ou não? Quem lembra? O pH é 7? Menor que 7. Então, se 7 é neutro, então 6,9, 6,8 até 0 é 7. É ácido, menor que 7. Então, a gente vai ver que soluções que têm pH menor que 7, elas são ácidas. Eu vou escrever depois aqui na próxima transição, né? Quando apagar a lousa aqui. Então, está escrito aqui meio ácido. Olha, JP, mas aqui está dizendo que a concentração de hidrogênio é maior que o H-. Eu estou dizendo que o pH, ele é ácido quando se usa uma escala menor que 7. Só que o pH menor que 7, eu tenho concentrações ali tanto altas quanto baixas. Aí vamos determinar o pH das soluções. Por intermédio das concentrações das espécies iônicas da solução. É meio que complicado esse momento de teoria e tal, mas quando eu colocar aqui em quadro, você vai ver que, ó, é batata. E quando que a solução é básica? Quando a concentração de hidrogênios na solução for menor. Então, significa que o meu pH da solução vai ser o contrário. Maior que quanto? Maior que 7. Então, nós vamos, para a questão de determinar o pH dessas substâncias aqui, analisar o pH. Quero fazer a escala aqui todinha completa, para a gente entender quando que eu sei que é maior, menor ou igual a 7. A partir daqui, ó. Quando se fala em escala de pH, olha só, o produto iônico das espécies é de 1 vezes 10 a menos 7. Tá? Apaguei lá em cima, mas é iguais. Se isso é igual, o que é que acontece? A solução é neutra. Porque a quantidade de hidrogênios, de concentração de hidrogênios, é igual à concentração de íons ou H-. Se essa igualdade prevalece, eu sei que a água ou o outro produto é considerado neutro. As concentrações são iguais. E quanto que vale a concentração a 25 graus Celsius? Né? A 25 graus... a temperatura de Celsius, né? 25 graus Celsius, né? Então, quanto que é esta concentração? 1 vezes 10 a menos 7. 1 vezes 10 a menos 7. Por que 10 a menos 7 ou outro 10 a menos 7? Que a escala que eu vou desenhar para você, ela varia de 0 a 14. Então, venha comigo aqui que você vai ver o esquema do desenho aqui. Vamos ver se o quadro aqui vai permitir. Né? Escala de pH e pOH. Vamos lá. Quando fala P, representa potencial. Potencial. Agora, se for H+, você vai dizer que é hidrogeniônica. Concentração de H+, você vai dizer que é um potencial hidrogeniônico. Hidrogênio, está presente, né? Hidrogeniônico. Se for na concentração de OH-, você já está indo para o lado de uma base.
E H+ está indo para definir ácido. Hidroxiliônica. Hidroxiliônica. Então, significa que vai medir se a substância ela tem pH ácido ou básico. Tá? P de potencial é a potência de acidez ou de basicidade que existe naquela solução. Existem aparelhos, depois vou deixar uns links gravados para as próximas aulas, aonde eu tenho uma aula gravada com um aparelhinho chamado pHmetro. Esse pHmetro em laboratório, vocês devem conhecer, que mede a substância ácida, básica ou neutra, por esses valores, que vai variar de 0 a 14. Mergulha os eletrodos na solução, olha no visorzinho lá da tipo calculadorinha, vai mostrar os números. Tipo aqueles voltímetros de testar a tensão elétrica. Então, você acaba trabalhando com pHmetro de bancada. E ele define para nós se a carne, se o leite, a urina, o sangue, a cerveja, enfim, as várias substâncias testadas, se ela apresenta acidez ou alcalinidade, que é o mesmo básico. Então, vamos lá aqui, ó. Quando você puxar essa escala, que o centro aqui vai ser 7, aí para cá vamos fazer 6, 5, 4, 3, né? 2, 1, 0. Vou ter que colocar o 0. Certo? Então, aqui você está vendo que pH e pOH tem essa tradução. Puxando aqui no meio. Fazer menorzinho. O ponto central aqui você tem como 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Quase um dedo novo. Tá? Então, para frente. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e a escala final 14. Então, você tem essa escala de 0 a 14. Para você definir se a substância agora vai ter pH ácido básico, você vai vir e colocar, vou passar aqui a parte de cima. Eu tinha uma régua grande, mas meu netinho pegou ela e quebrou. Botando a culpa no netinho, né? Eita, pedaço de ripa. Improvisando aqui. Né? Vou fazer H+ lá em cima e fazer o H- aqui embaixo. Para a gente fazer que a soma dos dois tem que dar 14. Enquanto um vai aumentar, o outro vai diminuindo. Certo? Olha lá. Centro e centro. Nessa aqui de cima, eu vou chamar as concentrações de H+. E aqui na de baixo, a concentração de OH-. A soma das duas sempre vai ter que fechar 14, porque é de 0 a 14, tá? Por isso, nós trabalhamos com a quantidade de concentrações de hidrogênio, 1 vezes 10 a menos 7. E o OH, 10 também a menos 7. Que somando as duas, vai ter que fechar 14. Então, olha só. Aqui vale 10 menos 7. 10 menos 7. Já que a concentração de H+ e OH- é ou são iguais, certo? Então, a gente mostrou no slide anterior que as concentrações iguais é neutro. Então, você sabe que tanto pOH de 10 a menos 7 vale 7, como pH de 10 a menos 7 vale 7. Agora, vamos fazer crescente e decrescente para os lados. Ó, aqui é 6, 10 a menos 6. 10 a menos 5. 10 a menos 4.
10 a menos 3. 10 a menos 2. 10 a menos 1. Atrapalhou o H+. Né? Deixar ele aqui em cima. E aqui você tem 10 elevado a... Quanto, pessoal? Aqui é 0. Então, aqui tem que ser o quê? 10 a menos 1, que aqui vai ter que ser 0. É a ordem decrescente, 0. Ó, agora vamos para frente. Vamos para frente. 10 elevado a menos 8. 10 elevado a menos 9. Se é 10, é a potência de base 10, que nós vamos trabalhar com logaritmo decimal, né? Menos 10. 10 elevado a menos 11. 10 elevado a menos 12. 10 elevado a menos 13. E 10 elevado a menos 14. Fechou lá o 14. Agora eu vou de POH, fazendo o inverso. Para que quando somar os dois, tem que dar menos 14. Porque menos 14, quando eu for calcular o logaritmo daqui a pouquinho do tal do menos 14, log de 10 a menos 14, vai dar 14. Então vamos lá. Ó, aqui é 8. Aqui é 8. Para 14, olha só a ordem que você vai. 10 a menos quanto? 6. 10 a menos 5. 10 a menos 4. Isso, pessoal, porque, ó, o de cima com o de baixo tem que dar menos 14. Olha a referência. 10 a menos 7, partimos. 10 a menos 7. 10 a menos 7. Menos 7, aqui de baixo, vai dar 10 elevado a menos 14. Tá? Sempre fazendo esse esqueminha para somar os dois e dar igual a 14. Não vai dar 15, não. Vai dar 14. Tá? Essa é a quantidade que você vai seguir fazendo lá. 10 elevado a menos 3. Menos 3 com menos 11, ó, menos 14. O próximo, 10 a menos 2 com menos 12. Dá menos 14. 10 a menos 1 com 10 a menos 13. Menos 14. 10 a menos 14, aqui vai ser 0. Porque menos 14 com 0, tira 0. Menos 14. Do mesmo jeito para cá. Se é 6, aqui você vai ter 10 a menos 8. 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 10. 10 elevado a menos 11, que menos 11 com menos 3 lá em cima dá 14, né? E você tem pH 3 e POH 11. Olhando na parte de baixo, tá? 10 elevado a menos 12. 10 elevado a menos 13. E 10 elevado a menos 14. Então, o que é que você percebe? Que esses valores aqui, quando somado um com o outro, né, tem que dar 14 negativo. Então, você vai ter o produto iônico. O produto iônico, como nós colocamos, ó, de H+, vezes o produto iônico de OH- vai ter que ser igual a 1 vezes 10. 1 vezes 10 elevado a menos 14. Isso é o produto iônico da água, 10 elevado a menos 14. Mas, JP, por quê? Porque o H+ é 10 a menos 7. E o OH- também é 10 menos 7. Quando multiplicar, o que é que você obteve? 10 elevado a menos 14. Olha lá. Então, qualquer concentrações dessa, você vai ter um produto iônico de 10 a menos 14. Qualquer uma delas. Se você pegar aqui a concentração de H+, concentração de H+, digamos, de 10 elevado a menos 10. Quanto que vale a concentração de OH-?
Quanto que vale a concentração de OH-, pessoal? Quanto? Se a concentração de hidrogênio, esquece lá em cima agora, que você sabe que tudo tem que dar menos 14. Se aqui a concentração de H+, é 10 a menos 10, quanto que vale a concentração de OH-? 10 a menos 4. 10 a menos 4. Top! 10 a menos 4. Você vai ter 10 elevado a menos 4. E quando somar ali, multiplicar os dois, vai dar 10 elevado a menos 14, que é o produto das duas espécies iônicas. E aí você olha 10 a menos 10 de hidrogênio, que está aqui, ó. 10 a menos 10. Olha o OH lá embaixo, quanto que vale? 10 a menos 4. Ó. Então você tem o 10 a menos 10, que corresponde à concentração de hidrogênios. E embaixo você tem a tabela da concentração de OH-. Então, na falta de um, você joga o outro, de modo que dê o produto iônico das espécies, que é 10 a menos 14. Aí você pode se perguntar assim, mas se eu não lembrar dessa tabela agora que o senhor acabou de apagar, ó, acabei de apagar a tabela. Aí você sabe que tem as formulazinhas que nos ajudam. Olha aqui. Né? Voltando aqui, você tem 1 vezes 10 a menos 14, que é o produto dos dois. Se você tem, ó, produto iônico da água é igual concentração de H+, vezes concentração de OH-. Essa é a fórmula que você tem. Produto iônico da água, sem dúvida, onde tiver, vale 1 vezes 10 elevado a menos 14. Caso você não queira encontrar somando para dar menos 14. Ó, você vai buscar ali a interrogação. Quanto que é a concentração que ele me deu de hidrogênios? 10 elevado a menos 10. Vezes, aqui, repete o que você quer encontrar no exercício. Olha lá. Aí você vai criando mecanismo. Tem necessidade? Às vezes tem. Porque nem toda a gente lembra, então eu vou na forma e help, socorro, né? Me ajuda. E se você já sabe que a soma dos dois tem que dar menos 14, ó, direto. Então, o que é que você faz aqui? Às vezes você pode se perder por aqui, ó. 10 menos 14, ele está multiplicando, passa aqui de baixo dividindo, ó. Olha lá. Menos 10. Aqui, né? Menos 10 aqui. E quem foi que ficou do outro lado? A concentração que está interrogada aqui embaixo para você achar. 1 com 1 corta. Não dá para cortar o 10, né? 10 a menos 14 com 10 a menos 10. A propriedade de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. O primeiro expoente é menos 14. Subtrai os expoentes. Quando você fala isso, é um traço vermelhão. E o outro expoente de baixo é o menos 10. E é igual à concentração de OH-. Então, 10 menos 14, joguinho do sinal, menos com menos passou a ser positivo, e que é igual 10 elevado a menos 4. Porque você conserva o sinal do maior e subtrai. Menos e subtrai. 14, tira 10, sobra 4. Menos 4 a resposta. Então, quanto que ficou mesmo, Jota? A concentração do OH, 10 a menos 4. Precisava fazer essa conta todinha para chegar em 10 a menos 4? Não tem necessidade. Mas se você precisar, faça. É o caminho que você tem seguro de resolver teu exercício na dúvida. Tá? Mas se você já tinha respondido aqui que a soma dos dois vai dar... O produto dos dois vai dar 10 a menos 14, então o que é que acontece? Menos 4. Olha lá a prova de uma fórmula química para chegar em 10 a menos 4, sendo que você viu as duas filas de escala de pH, que a soma das duas concentrações também vai dar 14. Se somar os pH de cada um, vai dar 14. Então, o que acontece? Você encontra as concentrações a partir do produto entre duas espécies
em que a 25 graus Celsius, temperatura ambiente, a água pura, né, que não tem partícula nenhuma dissolvida nela, vai dar 10 a menos 14. Com isso, você tem pH maior que 7, você vai ter soluções básicas. Soluções básicas ou alcalinas. Tá? pH maior que 7. Se o pH for menor que 7, você já vai classificar que as soluções, elas são ácidas. Então, qualquer valor menor que 7, você sabe que ela é ácida. Porque vai ter uma quantidade de concentração hidrogeniônica, né, que é de hidrogênio, abaixo de 7. E quando o pH for igual a 7, aí você não resta dúvida. A solução ou as soluções, elas são neutras. Olha lá, elas são neutras. Vamos ver isso na prática, porque ele vai ter que fornecer o pH. Se ele fornecer o pH, você só vai dizer se a sua... Oi, diga. Pergunta? Vai fazer. Se tiver, nós já vamos falando. Vamos pegar aqui, por exemplo, um café. Ó, aí eu trago aqui o café. Você acha que ele é ácido, básico ou neutro? O cafezinho que a gente toma. Ácido. Ácido. Eu acho que é ácido também. Olha lá. É. Olha o número. Peguei aqui da literatura, do livro que está aqui do meu lado, e aí eu te mostrei o pH. pH 5,5. Aí você veja qual que é a escala dele. Maior que 7? Não. Menor que 7. Então, o cafezinho, você acabou de responder, está de parabéns, ele é ácido. O excesso desse café dentro do nosso organismo vai ficar difícil, porque ele vai causando estrago de corrosividade, né? Causando queimação dentro do nosso estômago, dentro do nosso intestino, vai causando vários problemas, porque você arrota ácido, praticamente. É igual você tomar muita coca. Aí você arrota ela. Se você come muito piqui, você vai arrotar o piqui. E o piqui é ácido. Se você come muita pimenta, você vai arrotando pimenta, porque a pimenta contém acidez. E isso, partiu beber 5 litros de café. Ai, Jesus amado. Então, isso aí é uma acidez tremenda que causa azia, gastrite, úlcera, se não tratar. E te leva para a morte. Ou te traz de volta para a vida. Beleza? Então, ó, o cafezinho tal, 5,5, ele é ácido. Beleza, chuchu, tranquilo. Né? Vamos pegar a cerveja. Olha aqui. A cerveja. Você acha que ela é ácida ou básica, a cerveja? Hã? Ácida. Aí você fala assim, JP, não faz essas perguntas para nós, não, porque eu ainda nunca provei a cerveja, né? Mas por tanta gente ver as pessoas comentar, que dá assim aquela ressaca, aquele corpo mole, vomitando, né? Aquele vômito mais azedo do que amargo. Então, quer dizer, dá para a gente entender que ela causa um probleminha na gente, né? Fora o psíquico, né? Então, o que acontece? O pH varia de 4 a 5, dependendo da cerveja. Então, se o pH está nessa... Qual seria o gosto de uma base? A gente come alguma coisa que é base? Come. O quê? Banana verde. Vou te dar aqui o exemplo de uma banana quase madura, aquelas chamadas de vez, que a gente fala de vez. Aí você come aquela banana achando que ela está madura e não está, e quando você coloca na boca, você sente aquela sensação aqui na nossa garganta, né, no nosso esôfago, de que está assim, o quê? Travando, amarrento, igual caju meio verde. Essas frutas que a gente come meio verde, é danado para dar, assim, tipo uma amarria aqui no nosso esôfago. Manga,
principalmente a banana, porque assim, não tem como a gente provar aqueles produtos de laboratório para saber se ele é ou não ácido, né? A gente prova esses frutos cítricos. E a banana, ela te dá aquela sensação de trava, de amarrar, de ficar meio que engasgando com aquele pigarro na garganta. Então, as bases, elas têm sabores adstringentes. As bases têm sabores adstringentes. Significa aquela sensação de que está amarrando algo no nosso esôfago. Exemplo disso, leite de magnésio. Quando você está tomando para laxante de estômago, tem esse sabor aqui de amarrar no nosso esôfago. Hidróxido de alumínio é outro tipo também de composto básico que te dá aquela sensação. Então, são produtos básicos. Bicarbonato. Então, são substâncias que têm esse sabor adstringente, com sensação de amarrar, de travar no nosso esôfago. Aí os outros produtos são altamente corrosivos, né? E acaba danificando, perfurando o tecido muscular liso dos nossos órgãos. Então, por isso que tem que estar em solução, para evitar de ter o estrago maior. Beleza? Pura cerveja. Vou pegar outras coisas básicas aqui. Vamos pegar aqui uma coisa básica, um pH maior que 7. Por exemplo, sangue. O sangue. Daqui a pouco a gente dá uma chupadinha do nosso próprio sangue num ferimento, né? Não diga que nunca fez isso, por favor. Ai, hein? Sempre tem, né? Então, vamos lá. Ó, pH. O pH aqui do sangue, 7 ponto alguma coisa, eu vou jogar aqui para 8. Olha o pH do sangue. Ele é ácido ou básico? Básico. Professor, no nosso corpo, cada parte dele vai ter um pH diferente? Ou tudo Não, é o mesmo pH? No geral, o sangue, né, pH, no geral, ele vai ter uma basicidade, uma alcalinidade. Agora, vai depender de corpo, digamos assim, para corpo, né? Devido à alimentação que você tem, comparada com a minha ou de outras pessoas que têm uma alimentação meio que diferente. E isso interfere nos sólidos que estão dissolvidos no sangue. Aí pode alterar, pode aumentar ou pode diminuir. Mas que ele vai ficar básico, ele não vai ter pH ácido. Vai ficar nessa escala aí de pH maior que 7, considerado alcalino. Se eu. Tá, é básico. Então, se eu comer muita coisa ácida, além de outra coisa, ela falou que corroir o estômago e tal, eu tenho como diminuir o pH do meu corpo? Qual a consequência que você vai trazer? Tipo, só a questão de corroer os órgãos e tal? Isso, exatamente. O que é que vai acontecer? A alimentação muito ácida vai acarretar em determinadas doenças, né? Determinadas doenças, porque o ácido ele tem condutividade, ele é ácido, ele é corrosivo, etc. Então, pega corrosivo comigo ele. Uma solução ácida que nós já temos dentro do nosso próprio estômago, produzido pelo próprio corpo, que é o ácido clorídrico, suco gástrico, que já temos aqui dentro. Aí, se você começa a se alimentar, alimentar de muitas outras substâncias ácidas, o que é que vai acontecer lá dentro? Esse pH, ele vai ter uma elevação de sua concentração. Vai ter muita concentração de hidrogênio e vai aumentar o pH, né? Aumentar o pH no sentido, pH 1, pH 2, pH 3, vai ficando mais forte, porque aumenta a concentração e diminui o pH. E com isso, o estrago é muito maior dentro do nosso corpo. E para diminuir, você tem que tomar os antiácidos, para neutralizar e formar tudo sal e água dentro da gente. É o que é recomendado. Você está com azia, o que é que eu recomendo? O médico recomenda, a mãe e o pai recomenda bicarbonato, busca lá na farmácia, bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio, corre lá, leite de magnésio ou hidróxido de magnésio, corre lá, então saleno, corre lá, aí você coloca em água e toma, alivia aquela sensação de queima. Depois, se você comer tantinho assim, ou beber tantinho assim de determinadas substâncias ácidas, por exemplo, os refrites,
né? Os refrigerantes aqui, volta tudo de novo. E aí é sinal que você tem o quê? Início de uma gastrite e precisa ser tratado pelo gastro, né? O médico que é gastro nessa área. E aí o que é que você tem que fazer para resolver o problema? Você tem que tomar antiácido para neutralizar quem? Neutralizar os íons que estão nos matando lá dentro, que é o H+. Quando você toma algo antiácido, é porque é básico. Quando junta os dois aqui, você vai ter formação de H2O. Vai ter água. E além de água, os dois produtos, quando misturados dentro lá do nosso corpo, vão reagir e formar sais. E esses sais, eles são neutros, eles não vão prejudicar o que a acidez estava sendo causada. Então, um neutraliza o outro até manter o equilíbrio novamente no corpo. Aquela coisa, falar assim, passou, graças a Deus. Aí você vive aquela outra semana na paz. Tomou, comeu, gastrite. Corre que vai ter que ser cuidado, porque senão pode virar feridas lá no nosso intestino e, se não tratar, a úlcera mata. E é assim que funciona. BH? Isso. O que é que acontece? Não é exatamente essa pergunta aqui que eu volto a ler novamente? Isso. Existe, né? Existe nessa parte íntima, então o que é que acontece? Os espermatozoides, quando eles são, aqui uma aula de biologia, junto com a questão de pH e tudo, então, quer dizer, o pH vaginal, né? Se você fazer aquela análise ali, você vai ter um pH podendo ser mais ácido ou podendo ser básico, vai depender de cada corpo, como eu disse. Mas por criação, ali é alcalino, básico. Quando os espermatozoides entram, morrem ali. Morrem ali porque um vai e os outros milhões ficam. Porque aconteceu a reação da neutralização aqui entre a acidez que você tem com a basicidade dos espermatozoides. E aí, com isso, você vai ter uma reação de anular uns aos outros. E aquele que consegue passar e fertilizará o óvulo, ele vai ser o campeão. E todos os outros, eles ficam ali no canal vaginal, mortos. Né? Mortos porque acontece ali um break, porque eu tenho acidez e basicidade. Então, a reação química ocorre, neutraliza e entra um ou dois, se for gêmeos, né? Para aquela questão lá. E aí você tem essa formação de... Então, toda a minha vida, essa piadinha, tipo, a única corrida que eu já ganhei na vida foi essa daí que eu cheguei primeiro. Então, isso é uma mentira, porque quem chega primeiro vai morrer pra conseguir igualar o pH. E sim, quem chega depois, nossa, que teoria bizarra, é quem vai realmente conseguir fecundar o óvulo. Não. Ali é uma questão assim, pensa comigo. Chegou milhões de espermatozoides. Pá, chegou ali no seu canal vaginal. Ponto. Desse canal vaginal, às vezes, quem chegou primeiro, perdeu. E quem chegou por último, pode ganhar. Porque vai depender de muitos fatores para que ele possa ter uma mobilidade maior, para que ele possa ter uma velocidade maior. Vai depender de cada espermatozoide específico, o que ele realmente tem para poder seguir viagem e fecundar lá na frente, na tuba uterina. Então, assim, nem sempre quem chega primeiro vence a batalha. Às vezes, aquele do meio, aquele lá para trás, aquele lá da frente, ele conseguiu ser vitorioso. Ele chegou primeiro e conseguiu. Às vezes, chegou por último e passou, driblou os outros. Né? Porque, às vezes, no canal vaginal ali, então, aquele muco, ele consegue detê-los ali. E naquela detenção, quem passa é o esperto. E ali, daqueles milhões, só Deus para poder definir ali, de fato, quem segue viagem. E assim, formaram-se nós aqui, né? Seres humanos lindos, maravilhosos, estamos à procura de ter novas famílias e a vida continua. Mas a reação química lá começa, né? E termina ali e depois forma uma nova vida do canal do útero em direção às tubas uterinas. Então, assim, mostrar que tem alcalinidade e
tem acidez nas partes íntimas, tanto um quanto o outro. E aí, a vida segue. É linda essa parte, né? Essa parte biológica de formação. Tem toda essa análise de substâncias ácidas e básicas. Porque tudo, né, para ali. A pergunta é, e aqueles outros espermatozoides, professor, eles vão para onde? Eles são eliminados pelo canal. São eliminados. Eles não ficam lá dentro o tempo todo. Não, eles têm que ser colocados para fora. Vamos dar descarga neles, né? Não tem jeito. Isso aí. Então, o sangue tem pH 8, né? Como outras substâncias apresentarão aí pH maior ou menor do que 7. Vamos pegar um outro aqui que seja ácido, que é muito usado. Limão, vinagre. Ó, o vinagre, pegando aqui o vinagre, pH 3. Se o pH do vinagre aqui é igual a 3, você já sabe. Azedinho ele é, né? O vinagre pH 3, então ele é bem ácido. Se pegarmos aqui o suco do limão, pH 2. Então, se pegar aqui o limãozinho e você tomar o suco dele, olha o quanto ele é ácido. pH igual a 2. Qual dos dois é o mais forte? É o suco de limão ou é o vinagre? Suco de limão, ele é mais ácido. Limão. Então, você vai concluir comigo assim, pH menor, eu estou comparando o limão com o vinagre. O pH aqui é menor. Então, se ele é menor, ele vai ter maior ou menor concentração de hidrogênio na solução? Maior. Olha só, gente. Olha só que beleza. O suco de limão. Você tira por aqui. Se o pH for igual a 2, significa que a concentração de H+ é alta. Olha lá. Aí eu tenho aqui o vinagre. Se eu pegar o vinagre, compara esses dois que estão aqui no quadro, fazendo um favor. O vinagre, o pH igual a 3, ou 3,5. 3. Então, significa que a concentração de H+, comparada com a do limão, significa que a concentração dele vai ser baixa comparada ao limão. Como assim, JP? Concentração. Como que a gente define essa concentração? Você sabe que a concentração sempre é uma potência de base 10 elevada a expoentes negativo. Sempre elevada a expoentes negativo, que eu calculo e acho um número inteiro de 0 a 14. Então, olha só. Quanto que vale essa concentração aqui? pH igual a 2, eu vou ter uma concentração maior. E essa aqui eu vou ter uma concentração menor. De quem? De hidrogênio. Então, quanto maior for a concentração, maior concentração, o que você vai dizer? Quanto maior a concentração, menor o pH. Maior concentração, eu ia colocar aqui, maior concentração, menor o pH. A regrinha geral, tá? Maior concentração. Vamos ver quanto vale essa concentração aqui, Jota? Somando pH mais pOH, você sabe que tem que dar igual a 14. Isso eu estou dizendo de pH, tá? pH de 0 a 14. A soma dos dois tem que dar 14. Se eu tenho pH do limão, que é 2, quanto que vale o pOH do limão? Quanto que vale o pOH do limão? 12. Vale? Perfeito, escutei aí. 12. O pOH do limão vale 12. Porque 12 mais 2 dá 14. Quanto que vale o pOH do vinagre? 11. 11, porque 11 mais 3 dá 14. A soma dos dois pHs dá 14. E o produto iônico das duas concentrações dá 10 a menos 14. Das concentrações é menos 14. Produto iônico, produto é vezes. E a soma dos dois pHs é 14. Então, se eu tenho 14, eu desconto do outro. Eu sei quanto que vale o pH do outro ou pOH, vice-versa. Então, você tem esse momento. Agora, olha só. Para determinar a concentração, veja o que, é que vai acontecer. Esse 2 aqui, eu tenho uma formulazinha para determinar assim, ó. pH é igual menos log da concentração de H+.
Guarda essa. Depois, eu quero calcular log de OH, eu só mudo a concentração. POH é igual ao menos log da concentração de OH menos. O que é isso aqui, JP? Duas fórmulas que você tem para determinar o pH a partir de uma concentração. Ou você tem o pH, como lá o caso em cima, e você quer achar as concentrações. E aí, como que eu acho as concentrações? Sabendo que eu já tenho, né, o pH. O pH 2 vai ser 0,2. pH 2, a concentração vai ser 10 elevado a menos 2. É a potência de base 10 elevado ao número do pH. Olha lá quanto que vale a concentração. 10 a menos 2 mol por litro. Esse aqui é pH 3, então significa que a concentração dele vai ser 10 elevado a menos 3 mol por litro. Ó, então, quando você tem pH igual a 0 a 14, você pega a potência de base 10, nós vamos fazer um treino aqui, pega a potência de base 10 e eleva ao número que já está explícito no exercício do pH. Só que com expoente negativo. Porque se aqui é 10 a menos 2, o outro vai ter que ser 10, o outro vai ter que ser 10 elevado a menos quanto? 12. Tá lembrado que lá na transição anterior, o produto dos dois dá 10 vezes a menos 14? 1 vezes 10 a menos 14? Então, ó, se um é 10 a menos 2, o outro vai ter que ser o quê? 10 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 12. E menos 12 com menos 2, nós vamos ter menos 14. Certo? Do mesmo jeito aqui, ó. Se você vai determinar o outro, o pOH vai ser 10 elevado a menos 11. Vezes 10 a menos 3 vai ser igual ao produto iônico das espécies, 10 a menos 14. E aí você tem para determinar o log. Vamos fazer um treino nesse log aqui. Use a calculadora científica para poder a gente definir, porque vai vir números quebrados. E fazer propriedades de log aqui é muito canseira. Então, existe aí a calculadora científica, você aperta e determina o log de qualquer número. Os básicos a gente faz, de 0 a 10. Né? Mas outros números que vai envolver potência com números negativos, decimais, aí a gente usa a científica e tira direto. Tudo pizza? Aí você tem essas duas fórmulas para determinar, tá? Menos log da concentração mais. Deixa eu pegar aqui um modelo de exercício para a gente dar uma respirada e pegar um modelinho aqui que nós vamos usar para determinar pH a partir dessa fórmula. E outra, a concentração, como eu determino a concentração de H+, e vou determinar a concentração de OH-. Uma coisa é você determinar pH e pOH, a partir das formas, aplicando log. E outra é você ter o log, ter o pH e determinar as concentrações. Como você vai fazer isso aí? Então, a concentração é igual a 10 elevado a menos pH. 10 elevado a menos pOH. Olha lá. Então, você, com essas duas fórmulas aí, aqui é para você achar a concentração. Aqui é para você achar pH ou pOH. Pegando o caso lá do limão, quero achar a concentração. Você viu lá, por que ele levou a menos 2, Jota? Ó, 10 menos... E o pH que era do limão, não me esqueci. Quanto? 2, né? 2. 2. Pronto. Mol por litro. Então, você chegou aqui, ó. Então, para achar a concentração que é mol por litro, da concentração aqui do hidrogênio, você vai ter concentração
igual uma potência de base 10 elevado ao pH negativo, menos 2. Aí você encontra ali a concentração a partir do pH que foi dado. Um pH igual a 1,5. Qual é a concentração? 10 elevado a menos 1,5. Em notação científica, 0,0000, aquela coisa toda. Por isso que tem que ir lá para a científica. Tá? Se pegarmos lá o pH do vinagre, que foi 3, vai ser H elevado a 10 menos 3. Certinho, pessoal? Aqui essa interpretação de como determinar pH a partir da concentração. E você pode ter aqui, ó. Vem aqui. pH é igual menos log a concentração de hidrogênio. Olha lá para cima. Pega ela aqui comigo. 10 a menos 2. Ó, nós estamos querendo fazer a prova dos 9. A gente começou lá em cima, né, com a concentração, e agora vamos determinar o pH usando a fórmula aqui de baixo e vice-versa. Então, quanto que vale esse pH? pH é igual menos log, e aí? Você pode passar esse menos log para cá, fazer potência, ó, de log, dá menos com menos dá mais, e log de 10, 2 vezes log de 10, aí você começa a ter essa propriedade. Dá 2, porque log de 10 é 1. Na base 10, né? Dá 1. E 1 vezes 2 dá 2. Então, eu aconselho você pegar a calculadora, você chama aqui tudo na calculadora, menos, né? Acho que todo mundo manja aí, já tem aula aí de matemática financeira do lado do vento, menos, vou no log, ó, aperto o log, digito o 10, vou fazendo os passo a passo na científica, menos log de 10. Aí vou no circunflexo, aperto o circunflexozinho, que é elevado, que é a potência, e menos 2. Bora ver o que é que dá. Menos 2, igual 2. Tá? Então, aqui você pode ter menos log de 10 a menos 2, você já tem direto pH 2. Voltou o que era a brincadeira lá do limão. Ó, pH 2. Mas você pode ter menos, passa o menos 2 para cá, ó. Aí, menos log de quem? Menos log de quem? De 10. Menos com menos é mais. 2. Log de 10 vale 1. 2 vezes 1, 2. Então, você vai desenvolvendo logaritmo. Eu aconselho direto na científica, que a gente ganha bastante nosso tempo. Certo? Então, aí você encontrou, né, o pH a partir das concentrações. E pode ter o pH ou pOH obtido a partir das concentrações. Então, se eu tenho concentração, eu posso determinar pH. Se eu tenho pH, eu posso voltar a achar as concentrações. É isso que o exercício aqui está querendo que você faça. Beleza? Essas informações? Vamos pegar aqui um exemplo aqui de pH que você vai usar números quebrados. Por exemplo, suco de limão. O suco de limão já foi dado aí, que foi 2 alguma coisa, né? Vamos pegar na tabela aqui o refrigerante, tá? Vamos pegar aqui o refrigerante. O refri. Então, ele está dizendo que o pH é igual a 2,3. De cara, você já sabe a classificação dele. Ácida. O refrigerante. pH, ácido. Porque o valor dele é menor que 7. Ponto. Tudo bem. Qual é a concentração de hidrogênio nesta solução de refrigerante? Qual é a concentração de H+, nesse refrigerante? Ele quer concentração, ó. Olha lá. Você vai fazer isso. Então, se ele quer a concentração,
é 10 elevado ao pH negativo, menos 2,3 mol por litro. Já respondeu. 10 elevado a menos 2,3. Aí agora, se você quer saber quanto que é a porrada de número, então você vai pegar 10 elevado a menos 2,3, que vai dar a concentração de H+, olha aqui, 5,01 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Olha o que é que você acabou de encontrar lá. Isso está em notação científica, 10 elevado a menos 2,3. Resolve isso aí para nós. 5,01 vezes 10 a menos 3. Mol por litro, é o valor da concentração. Tá vendo como é que é simples? E o pH já está definido. E se ele pedisse o pOH? Se ele pedisse o pOH, vamos, gente, quanto que vale o pOH a partir do pH? Que é 2,3. Deu quanto? 11,7. Show de bola, 11,7. Por quê? 11,7 mais 2,3 dá 14. Não precisamos fazer isso, ó. Mas se for necessário, faça. A soma dos dois tem que ser igual a 14. O tempo todo fazendo essa continha. Então, eu pego 14 no meu pensamento e desconto em 2,3. O que sobra é pOH. E aí? Qual é a concentração de OH- dentro do refrigerante? Quanto que vale a concentração do OH- dentro do refrigerante? Já era. Aí. É mão de mol por litro, tá? Mol por litro. A mesma significância lá. 10 elevado a menos 11,7. Ah, mas quanto que vale isso em notação em outros valores, JP? Usa científico, você submete a outro valor de 10 elevado a menos 11,7. 1,92, 1,99 vezes 10 elevado a menos 12. O quê? Mol por litro. Então, você acaba tirando a potência de 10 elevado a menos 11,7 e joga para um outro valor, né, que é correspondente, equivalente àquele valor em concentração de potência de base 10. Então, se você tem pH, você acha pOH, e vice-versa. Se tem concentração, você acha a outra concentração também. Então, quando se fala assim, esta concentração, eu tenho ácido aqui agora, eu tenho ácido, e a concentração desse ácido é de 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Quanto que vale o pH? Estou com uma solução ácida, tá? Estou com uma solução ácida. Quanto que vale o pH? Você está vendo que agora apareceu um 2 vezes 10 a menos 3? Então, ele quer que você ache o pH. Ó, ele tem concentração. 2 vezes 10 a menos 3. Igual 10 elevado a menos pH. Então, eu posso ir por a fórmula de pH, que é igual menos log da concentração, que é 2 vezes 10 elevado a menos 3. pH é igual, calculadora, vamos pegar log, vai daquele mesmo jeitinho, log de quanto? Log, vou abrir até um parêntese, 2 vezes 10 elevado a menos 3, fechou parêntese, é igual a 0,96. Log de 2 vezes 10 a menos 3. Esqueci do menos, tá, pessoal? Do menos log lá. Aí deu negativo. Não pode dar número negativo, só números inteiros, tá? E não tem menos, é só de 0 a 14. Você já percebe que tem algo errado. 2
vezes 10 elevado a menos 3. Fechou parêntese, pH 2,7. 2,7. Deu 69, vou aproximar para 2,7. Ó. Então, você achou um pH de 2,7. Agora, como encontrar esse 2,7? É aqueles passo a passo da científica. Tá? Aí, senão, você vai ter que caçar um jeito de ir para as propriedades de logaritmo. Aí, pedir ajuda um pouquinho lá, as propriedades, para chegar a esse resultado. E se você tem a calculadora científica, eu uso direto a científica comigo o tempo todo. Não vou quebrar muita cabeça para poder desenvolver propriedade. Às vezes, eu vou até me perder na questão, e o tempo passa, e às vezes eu deixo de fazer a questão. Mas que saibam fazer dos dois lados. E o pOH, para dar 14, vai dar 11,3. Coincidência foi essa, ainda agora? A gente jogou, um deu 2,7 e agora veio 11,3, acertando no refri, né? Olha lá, 11,3, somando os dois dá 14. Concentração, 10 menos 2,7. 10 menos 11,3. Se tratando de concentração. Você pega o valor e eleva ao seu pH. Certo, pessoal? Alguma pergunta por aqui? Não. Como é que nós estamos? Não? Beleza. Então, agora vamos jogar exercícios aqui que envolva o grau de ionização, que envolva a constantes e pH pelo meio, para determinar esses parâmetros em um exercício bem caprichoso. Pegar um exercício aqui bem caprichoso para que a gente aplique esses conceitos aqui de pH, pOH, concentração. Então, é o seguinte, quando você deixa essa observação, pH igual a 1, pH igual a 4, qual dos dois é mais forte? É mais ácido, que tem uma força acidez muito elevada. Qual dos dois? Mais ácido. 1. Não é a escala, pessoal, ó. A escala, 7. Então, 6, 5. E aí você tem aqui 4, 3, 2 e 1. Então, o ponto de referência é o 7. 7. Quanto mais distante do 7, no caso, pH aqui você tem ele ácido. Menor que 7, tá? Para cá, ácido. O que acontece? Quanto mais próximo do 7, mais fraco. Igual a chuva, 6,8, 6,5, chuva. A chuva nas grandes cidades onde tem muita poluição, ela é chuva ácida. Mas ela é uma água que não anda, digamos assim, ainda matando o ser humano. Mas mata muita coisa no nosso corpo, né? Células, tira a clorofila dos vegetais, acidifica o solo, que se torna impróprio para o plantio. Os monumentos que são de estátuas aí de sabões, né? Os monumentos históricos de concreto, aquela chuva, ela vai corroer aquele concreto, vai danificando muitas coisas, né? Então, o que acontece? O pH aqui, ó, pH 4 e pH 1, quem está mais próximo de 7 é 4, então ele é mais fraco. Quanto mais afastado de 7, ó, quanto mais próximo do 0, mais forte. Isso que tem que analisar. Então, se eu tenho dois pHs ali, ó, duas substâncias, A e B, aí a pergunta é, qual dessas duas soluções é a mais ácida? Por quê? Aí você vai dizer, pô, a de cima, que é pH igual a 1. E qual foi o critério? Se você vai analisar, a concentração dele vale 10 a menos 1. Esse aqui vale 10 a menos 4. Então, aqui eu tenho maior concentração. Se eu tenho uma maior concentração, eu tenho uma maior acidez. Então, significa, ó, maior concentração, menor pH. Não é possível, né? Parece que é para entender o contrário, né, Jota? Ó, maior concentração, menor pH. Comparado sempre a outra substância, né? Que no caso aqui, eu vou dizer que a substância A
a substância B. Então, se você está vendo isso, ó, 10 a menos 1 é maior que 10 a menos 4. Então, tem uma maior concentração e esta solução, ela tem um menor pH. Ah, então quer dizer, o maior número não quer dizer que é mais forte, não, Zé? Tipo aqui, se o pH for 6, eu estava entendendo assim, né, Joãozinho? Ó, se o pH é igual a 6, ixi, é muito forte. Nossa, nada, é fraco. É fraco. Está chegando perto de 10 elevado a menos 7. Nesse caso aqui é 10 elevado a menos 6, ó. Em concentração. Não vai querer confundir que o pH 6, ele é mais forte, mais ácido. Não. Ele é mais fraco. É uma solução de menor acidez. É um ácido fraco. E a concentração é o quê? Baixa. Se o pH aqui é alto, ó, se o pH é alto, a concentração é o quê? Baixa. E se a concentração é alta, o pH é baixo. Não esqueça isso, não. Vale até anotar para você não esquecer. Então, comparado aqui, ó, 10 a menos 4, comparado a 10 menos 1, é maior. E o pH aqui é maior, a concentração vai ser menor, que é esse caso aqui, ó. Então, sempre atento. Quanto mais próximo de 7, vai ficando neutro. Está aproximando, ó, do neutro. E vem distanciando do 7 em direção a 0, vai aumentando a concentração e o pH vai diminuindo, porque está chegando para perto de 1, de 2, de 3, entende? Do mesmo jeito, lá para frente, que é o pOH. Tá? Se você vai analisar o pOH, que é 8, aqui é 9, aqui é 10, você tira as suas mesmas conclusões. Então, se eu tenho concentração de OH menos igual 10 elevado a menos 10, quanto que vale o pOH, pessoal? O pOH vale quanto? Quanto que vale o pOH dessa substância aqui? 10 a menos 10? 10. 10. Então, olha só. Se o pH é maior que 7, sabemos que é básico. Então, olha só. O pOH, ele é o quê? Aqui é um número alto. Só que a concentração é baixa. Então, se o pOH é alto, a concentração é baixa. pOH é 10, certo? Número alto. Vixe, o pH é alto. Só que a concentração não é alta, ela é pequena, é fraca. Então, se você tira por aqui, olha o pH voltando para casa. Ó, se 10 para 14, faltam 4. Então, o pH vale 4. Aí, se tratando de acidez, essa substância aqui, ó, ela é ácida e não básica. Entende? Porque se você analisar pelo pOH, você vai dar sempre um tirinho no pé. Se eu te forneço pOH, você vai dizer que é básico. Porque maior que 7. Só que quando você puxa o pH, olha quanto que vale. 4. Então, o que era básico passa a ser ácido. Porque o pH que você define melhor do que o pOH, que você não está tão acostumado. Ah, JP, não entendi ainda não. Ficou assim meio dúvida. Foi? Então, quando eu te fornecer isso aqui, eu vou te perguntar, ó. pOH 8. Essa substância que tem pOH igual a 8, ela é alcalina, que é o básico, né? Ou ela é ácida? Básica. Há mais alguém? Ela é ácida, não? Essa solução. Tira o pH para mim aqui, vai. Tira o O pH pH. é 6, então é ácido mesmo. Se o pH é 6, aqui. Ácido. Então, sempre se você for tirar pelo pOH, vai dar mais trabalho. Porque, analisando o pOH, você quer sempre dizer que pOH na cabecinha nossa vai ser pH. Não vai. Do mesmo jeito, quando eu fornecer, ó, pH igual a 11. É ácido básico? Base. Base.
Básico, porque o pH é maior que 7. Agora, quanto que vale o pOH? 3. 3. Então, tá fácil você fazer suas conclusões, ó. Comparado o primeiro caso e o segundo caso. Então, quando o pOH for menor que 7, quando o pOH for menor que 7, a solução vai ser o quê? Básica. Porque agora você está dizendo que o pOH aqui deu 3, ó. Aí você afirma. pOH menor que 7 é básico. pOH maior que 7. Cadê o pOH aqui, ó? Nesse caso. Maior que 7. A solução, ela é o quê? Ácida. Então, você tira essas conclusões. Pelo pOH, se quiser. Eu falo para você, eu vou ficar com pH. Com pH, eu mato o pOH onde aparecer. Pronto. Você do mesmo jeito. Segura o pH que está mais acostumado no dia a dia das nossas aulas. pH. Já sei que pH maior que 7 é básico. Que é o caso aqui. Menor que 7 é ácido. E o pOH eu levo no embalo. Eu coloco o pOH do lado e faço minhas conclusões. Se aqui é 11, maior que 7 é básico. O pOH para 14 falta 3. Então, esse número eu digo que é menor que 7. De fato, é. Se é menor que 7, é básico. Está escrito ali. Básico. Aqui, o pOH é igual a 8. Aí, opa, pH é 6. Se o pH é menor que 7, é ácido. pOH vai dar quanto? 8. Então, se é maior que 7, eu vou dizer que é básico? Não, vou dizer que é ácido. pOH maior que 7, ácido. pOH menor que 7, básico. Então, existe um mundo de regras. Só que você escolhe aquela que é melhor para ti. Escolhe aquelas que é melhor para ti, você vai fazendo nos exercícios, de boa, né? Vai tirando suas dúvidas, escolha o melhor caminho. Vamos jogar aqui um exercício, então, para poder a gente dar um treino em um exercício que diz assim. Vamos jogar aqui a constante. Eu quero jogar aqui uma constante. Ó, vamos pegar esse modelo aqui de exercício, né? Eu tenho um exercício, um ácido fraco. Você sabe que quando o ácido é fraco, o grau de ionização é menor que quantos por cento? O grau de ionização de ácido fraco. Quanto que vale? Ácido fraco, o grau de ionização ele é menor que 5%. Tá lembrado da aula anterior? 5%. Só que esse ácido aqui no quadro, ele tem um grau de ionização de 3,7%. Tá? Estou querendo dizer que ácido fraco é regra geral, isso aqui de cima. A 25 graus. Tá? A concentração desse ácido vale 0,1 mol por litro. Determine a constante de ionização do ácido. Olha o que é que ele quer que você determine junto comigo. A constante de ionização do ácido. Isso aqui é a concentração que ele deu. E ele quer que você encontre o pH também. Então, vamos só reforçar a ideia do exercício. Ele me deu um ácido fraco. Criou um enunciado e disse que o ácido é fraco. Pode pensar no vinagre, por exemplo. Ou aquele ácido da manteiga, um exemplo. Ácido fraco. Diz que ele se encontra 3,7% dissociado, ionizado, ele nela, na água, né? 3,7%. Eu mostrei que 5%, abaixo de 5%, todos os ácidos eles são fracos. Tanto hidrácido quanto oxiácido. Então, 3,7% está pouco ionizado, tem pouco hidrogênio dentro da solução. Tem mais o ácido junto do que ele ionizado, correto? Essa é a nossa interpretação. Se você fizer aqui dentro de um recipiente, HX, por exemplo, vai estar muito mais com HX assim dentro do que o H+, e o X-.
o H+ e o X-. Se eu considerar o HX ácido, em presença de água, vai ficar isso aqui, olha, dentro da solução, tá? Dentro da solução. Então, o que eu quero dizer? Está pouco ionizado. 66,3% que falta para 100 estão na forma de moléculas sem sofrer ionização dentro. Ponto. Ele me deu a concentração e o grau de ionização. Ele quer a constante do ácido e depois o pH também desta solução. Gente, volta lá em Ostewald. A fórmula que ele quer é o quê? Constante. Olha a fórmula. Constante é igual o grau de ionização ao quadrado vezes a concentração. Transição da aula passada. Vou deixar o card aqui depois e você dá uma assistida novamente lá. Constante do ácido. A de ácido, né? O grau de ionização, 3,7. 3,7%, vou fazer detalhada essa, ao quadrado, vezes a concentração, que é o mesmo de 10 a menos 1, correto? Notação científica. 10 a menos 1. Quando você vai trabalhar na constante de ionização do ácido, esse valor sempre você divide por 100. Olha a calculadora. Eu posso fazer aqui direto também, ó. 3,7% é o mesmo que você pegar 3,7 dividir por 100. Me ajuda. 3,7 dividido por 100 é igual a 0,037. É esse número que está aqui dentro. Deixa eu quebrar ele lá. Ó. 0,037 ao quadrado. Então, não é só pegar o 3,7 e colocar aqui dentro, não, tá, gente? Divide primeiro por 100 para depois trazer o valor dele dentro do parêntese. E aí você eleva ao quadrado. Faça isso. Então, esse valor aí elevado ao quadrado é igual a 1,369 vezes 10 elevado a menos 3. Olha que científica bacana. 10 elevado a menos 1, que é esse 10 aqui no final que eu joguei. Agora, fazendo o cálculo, constante da ionização do ácido é igual. Esse valor eu multiplico por 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1. Só acrescentar mais uma, né, gente? 10 elevado a menos 1. Então, olha o que acontece. 1,369 vezes 10 elevado a menos... Quanto? 4. Resolvido. A constante do ácido já era, ó. A primeira parte aqui já foi. Ele pediu a constante do ácido. Então, você marca a letra, digamos que tem a constante do ácido. Você fez lá, deu 1,37 vezes 10 a menos 4. Conservou a base, somou os expoentes. Esse 10 a menos 1 é a concentração que está já especificada no exercício. Ponto. Tranquilo. E agora? Ele quer o pH. E como que eu calculo o pH agora, pessoal? Porque ele me deu concentração e o grau. Para encontrar o pH, temos que calcular quantos por cento da concentração, e aí eu aplico a fórmula do pH. Então, neste caso aqui em cima, pagando só a parte aqui de cima, para a gente vir junto no pensamento aqui, como ele vai determinar a concentração de hidrogênio? Ó, volta lá que tem assim, quando ele quer determinar a concentração de hidrogênio, é o grau, né? É o grau vezes a concentração molar. Olha lá, o grau vezes a concentração molar. Isso é para achar o quê? A concentração de hidrogênio, porque ele é um ácido fraco. Ele poderia pedir o pOH aqui no final também. Você acha pH primeiro, depois desconta 14. Ponto. Então, se ele quer achar a concentração, você não pega já aqui e calcula que vai dar pH 1, não, que aqui é 10 a menos 1, ó, dá pH 1. Não. Então, você vai ter que calcular o grau em cima da concentração para saber quantos por cento estão ionizados. Então, vai ficar a concentração aqui de H+, a procura, é igual a 3,7. 3,7 a quanto que vale?
0,37. Você já fez essa continha aqui, ó, dividiu por 100, ó, no início. Vezes a concentração, que é 0,1. Passando para lá, você pega 0,0, só desloca uma casa, 37, vezes, me ajuda, 0,1, que deu 3,7 vezes 10 elevado a menos 3 mol barra L de litro. Você achou aqui o pH? Não. Você achou a concentração. Você achou a concentração de hidrogênio que está na solução. Isso aqui não é a concentração que está na solução. Isso aqui é a concentração da solução. Agora, quantos por cento de hidrogênio estão dentro ionizados? Achamos 3,7 vezes 10 é menos 3. Só aplicar pH agora. E como que eu aplico o pH? Tá vendo que um exercício vai levando o complemento do outro? Se ele quer calcular o pH, você começa a buscar a fórmula de pH e aplica o log. pH é igual menos log da concentração de 3,7 vezes 10 elevado a menos 3. pH vai ser igual. Não esqueça do menos, como eu fiz, senão vai dar número negativo. Então, olha só, o que é aquele dentro de colchete? É o valor da concentração de hidrogênio na solução. Então, agora você vai pegar a calculadora científica e vamos fazer junto, porque nós vamos ter que manjar lá, né? Menos log, aí eu vou abrir parêntese, que é o colchete no caso, 3,7 vezes 10, chapeuzinho aqui, né, que é o circunflexo, menos 3. Fecha o parêntese. Igual 2,43. Então, você vem para cá, 2,43. Resolvemos o que o exercício pediu. Ó, ele pediu a constante, nós já achamos a constante, apagou a parte de lá. Pediu para achar o pH, só que para achar pH, primeiro tem que achar a concentração dele, que é o grau vezes a concentração. Depois que achou a concentração, aí aplica log para achar o pH. E o pH vale 2,43. Marca alternativa de 2,43. Se fosse a pergunta de pOH, tem exercício que pede o pOH no final, e você está trabalhando com ácido. Aí tem a alternativa 2,43 e 11,57. Aí a gente vai e marca 2,43, porque achou danado primeiro do pH. E, na verdade, quando você corrige lá, fala, meu Deus do céu, olha que bobeira. É isso que depara. Então, menos 14 aqui deu 11,57. Ó, 11,57, que a soma dos dois fecha 14. Então, a solução, ela tem característica realmente ácida, porque o pH é menor que 7. Aí entra aqui esse detalhe, né? Se o pH é pequeno, a concentração, ela é alta. Olha lá, quanto que foi. Elevado a 10 a menos 3. E aí, pessoal? Tranquilinho? Ó, tudo pizza? Eu acho que por hoje aí, nós já fizemos aí um aulão bem tranquilo, sem muita correria. A gente definiu, deduziu umas fórmulas, fizemos várias demonstrações. E acho que agora nós vamos organizar isso depois naquela lista de exercício que vale pontos dentro da média do terceiro nosso bimestre, que é um listão de exercício. Tem um mapa mental que a gente pode estar fazendo. Então, depois eu descrevo lá no Google Sala de Aula e aviso para vocês lá no WhatsApp que tem uma atividade que seja feita. Agora, com data marcada, eu ainda não tenho, mas vai ser um prazo bem longo para que vocês façam, porque são muitos exercícios que vocês precisam ter, no mínimo, acho que mais de uns 10 dias de tempo para fazer. Porque vocês têm as outras disciplinas, as outras atividades também.
E eu não vou colocar uma lista de exercício com 2 exercícios, né? No mínimo, uns 5 exercícios para vocês. Só que leva um tempo para vocês fazerem bem organizado, né? O que a gente vem fazendo nas aulas aqui com vocês. Usando a calculadora, usando tabela periódica, usando os nossos rascunhos, os nossos registros, as nossas videoaulas que eu sempre disponibilizo para vocês. E pegar também por conta própria outros canais, outras indicações e descer o chicote. Tranquilo? Alguma pergunta que queiram fazer? Eu estou liberado. 1h26 de aula. Eu acho que, por modalidade online, acho que já está de bom tamanho. Certinho, pessoal? Certinho, obrigada pela aula. Eu agradeço vocês, ó, a participação de vocês. Eu sempre estou elogiando vocês no colegiado, principalmente para o Ageu, né, que é meu coordenador e é uma pessoa fantástica com vocês. E eu estou sempre dando feedback para ele, né, e dizendo que o segundo ano de administração tem feito, né, as aulas de química, elas terem outro diferencial. Exige da gente, porque vocês participam. Aí eu falo isso para ele, ele chega a dar aquele sorrisão Colgate, né? Mas não é nada aqui de fantoche, é uma coisa real, né? Então não tem como eu esconder. E vocês estão aí em casa, o pai passa, a mãe passa, o irmão passa, e vocês estão vendo um professor com uma aula como se fosse presente aí com vocês na sala de aula, na escola, no IFTO, no Instituto, né? Então só está faltando o presencialismo, mas o sistema de teorias e prática a gente vai continuar, em nome de Jesus, fazendo o ano que vem lá no Instituto. Um abraço a todos vocês, uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Vamos tomar uma aguinha para molhar a nossa garganta.